Olá, boa noite. Em 2000 foi assinada aqui no Brasil a Lei 10.048, que garante o atendimento prioritário para as pessoas com algum tipo de limitação. De um modo geral, essa medida facilitou o acesso desse segmento a serviços como filas de banco, unidades de saúde, transporte coletivo e comércio. Temos também a Lei de Cotas, que garante vaga no mercado de trabalho e em concursos públicos. Apesar desses avanços, falta muito para que as cidades brasileiras e as construções se tornem de fato acessíveis e ofereçam a todos o direito de ir e vir democraticamente. Você sabe o que é mobilidade urbana? A palavra ainda é pouco conhecida, mas aos poucos ela ganha espaço na mídia e no planejamento dos governantes. A grosso modo, mobilidade é a permissão que temos para nos movimentar na cidade e viver a vida com todas as nossas necessidades. Em 2004, foi criado um programa do governo federal chamado Brasil Acessível para estimular as prefeituras e os estados a desenvolverem políticas públicas para melhorar o acesso da pessoa com deficiência aos equipamentos urbanos. Será que esse programa saiu do papel? É o que vamos saber agora no Sobre Todas as Coisas, que tem como tema a mobilidade. E hoje eu divido a apresentação com a jornalista Carla Lacerda, aqui da TBC. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Como a Suzete já disse, o tema de hoje é acessibilidade, hoje, 27 de abril, e a gente tem convidados muito especiais para discutir esse tema com a gente. Eu vou começar apresentando o Alisson Rezende, ele é assessor técnico judiciário do TRE. Muito boa noite, Alisson. Boa noite, Carla. Alisson Azevedo. Boa noite aos telespectadores da TBC Cultura, é um prazer estar aqui e vamos tentar colaborar com o que for possível. Ao lado do Alisson está o engenheiro civil e gestor técnico do CREA, Edivaldo Maia. Boa noite, Edivaldo. Obrigada pela sua presença aqui no Sobre Todas. Boa noite. Agradeço já antecipadamente pelo espaço concedido ao CREA Goiás, né, por estar discutindo o assunto de tamanha importância para a sociedade. E ao meu lado está aqui a presidente da ADFEGO, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, Adriane Maria de Almeida. Muito boa noite, Adriane. Boa noite. Também quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui para poder colaborar de alguma forma. E você que está em casa também pode nos ajudar nessa discussão do tema. É só achar o Sobre Todas as Coisas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, o arroba Sobre Todas. Tem também o nosso blog. Vocês podem ligar pelo 3201-7708 ou o nosso WhatsApp 8411-5840. Quem está em outro estado pode também acessar a internet www.tvbrasilcentral.com.br. Eu vou começar perguntando para Adriane, qual que é a definição, Adriane, que você considera a mais fácil de ser entendida de acessibilidade e mobilidade urbana também? Olha, para mim, acessibilidade é, na verdade, aquilo que garante que todas as pessoas tenham acesso. Não só a pessoa com deficiência, mas todas as pessoas, o idoso, o que tem a obesidade mórbida, ou seja, é que seja acessível para todos, em qualquer fase da vida. Né? Acessibilidade, para mim, é isso. Alisson, como é que você caracteriza, como é que você definiria hoje a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade aqui na nossa cidade, em Goiânia? Olha, eu penso que nós precisamos... Primeiro, isso é tudo muito novo. A legislação sobre acessibilidade ainda é relativamente nova. Ela é de 2000. Agora nós tivemos um outro avanço significativo, que foi a acessibilidade vir para dentro da Constituição por conta da Convenção da ONU, que é uma convenção de direito internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, e o Brasil reconheceu essa convenção como sendo constitucional. Aí a gente, trazendo aqui para a cidade, eu penso que nós precisamos avançar ainda muito. Nós estamos nos primeiros passos, digamos assim. É só a gente olhar em volta. Tem calçadas? Primeiro assim, não tem calçada direito. Né? Na maior parte da cidade não tem calçada direito. E aí calçada facilita a vida desde a pessoa com deficiência, mas também de uma pessoa que está com carrinho de bebê, também de um idoso, né? Também de uma pessoa
que tenha qualquer tipo de limitação, porque sofreu, por exemplo, um acidente e está provisoriamente impossibilitada de se movimentar plenamente. Então, a acessibilidade é para todo mundo. É isso que a Adriane falou, a acessibilidade ela tem que ser universal. E quando a gente olha em volta para a cidade, a gente vê que a cidade ainda não tem, ainda não atende esse critério, porque a acessibilidade é um requisito da mobilidade urbana. Sem acessibilidade, não tem mobilidade urbana, porque mobilidade urbana tem que ser para todo mundo tem que se movimentar. Certo. Edivaldo, mas houve avanços. A gente pode considerar que, principalmente os prédios públicos, alguns já têm algum tipo de acessibilidade, embora quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas só pensem em rampas, né, com acesso a cadeirante, mas alguma coisa já começou a ser feita, né? Sim, com certeza. O primeiro foi bem lembrado pelo colega que a acessibilidade, a discussão sobre acessibilidade ela ainda é muito recente. A lei, ou pelo menos a lei fundamental que começou a dar condições de discutir sobre acessibilidade, né, de 2000, só foi regulamentada mesmo quando foi, né, dado algumas condições mais de ser cobrada em 2004 por meio do decreto. E as nossas cidades, né, a maioria das cidades, elas são cidades bem mais antigas, ou seja, no início, na concepção, na construção, no próprio desenvolvimento das cidades, não houve essa preocupação com a acessibilidade e depois com a mobilidade de forma mais geral. Isso é um problema, né? Porque as novas construções, elas podem ser projetadas com essa acessibilidade, né? As que já estão prontas, essas reformas acabam sendo muito mais difíceis, né? Sim, aí nós temos então duas frentes, né? Primeiro, garantir que as novas construções elas sejam acessíveis, né? Ou seja, que elas permitam a acessibilidade de todas as pessoas, que é um direito, na verdade, constitucional, o direito de ir e vir, né? E, paralelo a isso, nós temos que adequar as condições, né, das edificações que já existiam. E aí não é só edificação, né? Edificação, aquilo que está em volta da edificação, né, como calçadas, que foi falado, as próprias vias públicas, e aí tem mais uma grande quantidade de intervenções que devem ser feitas. Aí nós podemos passar para o transporte coletivo, que é o meio de transporte, né, utilizado por uma grande massa da população, que também tem que se adequar às questões de acessibilidade e de mobilidade, né? E aí todas essas transformações, elas geram, ou elas necessitam, né, de um certo tempo para chegar numa condição ideal. Então, concordando com o que já foi dito, né, a nossa cidade, a cidade de Goiânia, está longe ainda de ser uma cidade acessível, uma cidade que tem uma mobilidade adequada, né? Pensando nesse termo mais amplo da palavra acessibilidade. Certo. Adriane, quando a gente fala em mobilidade, inclusão das pessoas, a gente geralmente considera apenas a deficiência física. A Adfego, ela tem um trabalho também voltado para essas outras deficiências, por exemplo, o acesso da criança surda ou cega à escola, ao ambiente escolar. Não, porque na verdade a Adfego, ela trabalha com a pessoa com deficiência física motora. No caso da visual, intelectual, auditiva, nós não trabalhamos, né? Claro que assim, hoje nós temos parceria com todas as entidades, nós trabalhamos juntos, né, em todos os programas voltados às pessoas com deficiência. Na verdade é uma luta nossa, de todos, mas na verdade o que a Adfego trabalha mesmo é com a pessoa com deficiência física. O Alisson, nesse caso, o que precisa ser feito ainda para que as pessoas com deficiência visual, com problema de surdez, tenham acesso ainda a esses serviços públicos? Olha, eu penso que o desafio é universalizar. É que todo mundo que tem alguma deficiência, onde quer que esteja, tenha acesso, o surdo a Libras, que é a língua brasileira de sinais, o cego ao Braille e aos recursos tecnológicos que possibilitem a sua autonomia, a pessoa com deficiência intelectual também ao tipo de ensino mais adequado a ela. Então, o objetivo é que esses direitos que foram sendo conquistados, que vão sendo conquistados dia a dia, eles cheguem onde quer que a pessoa esteja e com qualidade, não chegue pela metade.
metade, mas o direito chegue todo, na sua totalidade, a quem realmente precisa, ou aquelas pessoas que têm esse direito. Aí, Suzete, desculpa, é isso que é importante. Ó. O que nós temos que entender? Que nós não podemos começar, por exemplo, aí eu estou falando que como eu sou técnico, né, eu olho muito para o lado da infraestrutura, né, da parte técnica, mas nós temos que parar de pensar ou em construir ou adaptar essa ou aquela situação, né, para uma necessidade específica. Quer dizer, o ambiente, o local, a construção, a via, né, o acesso, ele tem que ser pensado de tal maneira que ele permita com que todos tenham acesso a ele. Então, esse é o grande desafio, né? Se deixar de construir ou de pensar em construção para uma parcela ou para aquela parcela, mas que a construção ela sirva para todos, quer dizer, entender que todos têm necessidade, né? Que são pessoas diferentes e aí tem várias diferenças, né? Não só essas que nós citamos. E o objetivo do técnico, do profissional, daqueles que pensam, daqueles que planejam, é que todos os cidadãos, independente da sua necessidade ou da sua deficiência, que ele tenha o acesso. E isso é o conceito amplo, né? E é o que pelo menos já começou a ser discutido quando você fala de mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando de uma pessoa que não tem essa necessidade, uma necessidade física, mas que também precisa ir a um local. E se tiver um congestionamento, por exemplo, se ele não conseguir andar no automóvel dele ou no transporte público, ele não vai chegar. Então, isso também é uma restrição à mobilidade, né? À acessibilidade, o acesso a alguma coisa. Esse que é o que nós temos que começar a trabalhar nesse sentido. O Edivaldo traduz muito bem esse conceito de acessibilidade universal, que é acessibilidade para todo mundo, e aí isso tem a ver com atitude, assim, encarar a deficiência como algo da condição humana. Não é nada de anormal, no sentido até pejorativo, que por muito tempo foi usado, ou até como doença e tal. A deficiência é uma característica da condição humana, e isso é histórico. Então ela pode surgir em qualquer momento, em qualquer lugar, como característica da condição humana. Alisson, deixa eu aproveitar a sua fala, trazendo também para a nossa realidade, né? Essa dificuldade de acessibilidade aqui em Goiânia. Que experiência que você já vivenciou, que te causou algum tipo de transtorno, algum tipo de dor de cabeça, digamos assim? Olha, eu penso que o gargalo aqui em Goiânia maior é no transporte público, no transporte coletivo, porque é preciso que haja indicações aí, a utilização da tecnologia, isso até já foi proposto pelo movimento, né, para que uma pessoa com deficiência possa pegar um ônibus e descer daquele ônibus com dignidade. Eu estou dizendo, por exemplo, se eu estou no ponto de ônibus, aí eu tenho que perguntar aqui, Edivaldo, quando o meu ônibus passar, você me avisa. O Edivaldo não faria isso, mas muita gente já fez. A pessoa vai embora, não avisa o ônibus e aí eu fico... De repente ela tem que ir embora e acontece até de não me avisar, por exemplo, né? Se eu tenho um dispositivo que me manda mensagem pelo celular 1 minuto desse ônibus chegar e que eu possa acompanhar o itinerário desse ônibus, hoje isso é possível, plenamente possível, e também que avise para o motorista que naquele ponto de ônibus tem uma pessoa com deficiência esperando, isso facilita a vida. E é isso que a administração pública precisa fazer. Isso é totalmente possível hoje com a tecnologia, né? Isso é possível, é viável. Agora, a gente tem um problema de agenda. Essa causa da deficiência, a Adriane, que é presidente de entidade, eu fui presidente de entidade há 3 anos, e é o seguinte, você chega, todo mundo concorda. Não, é verdade, tem que fazer, nossa, puxa, é legítimo. Tem gente que até chora, não, é lindo e tal, e não sei o que não é o que a gente quer, né? Mas assim, na hora de fazer, de efetivar, a gente acaba não sendo prioridade na agenda. A gente acaba, e aí talvez porque a gente não tenha ainda força política para ser prioridade na agenda pública, digamos assim. Eu fico pensando na questão da calçada, que é uma coisa tão básica, né? Nem isso a gente conseguiu fazer né? São poucos os locais onde as calçadas são acessíveis ao cadeirante, por exemplo, não é? Nesse caso, nós temos até uma proposta que vai virar lei, a gente espera, né, da Câmara aqui dos Vereadores, querendo tornando obrigatória toda essa reforma e adaptação das nossas calçadas aos cadeirantes. Só deixa eu até interromper, Suzete. Eu lembrei de uma matéria que a gente chegou a produzir. Em Aparecida de Goiânia tem um projeto que chama Calçada Eficiente.
Então, justamente para isso, a calçada tem que ser eficiente para todas as pessoas, aquelas com deficiência e as que não têm deficiência, né? Tem que fazer parte de uma política pública. Você não concorda, Adriane? Eu concordo. Essa questão da acessibilidade, principalmente em se tratando de calçadas, é uma questão muito cultural, né? Nós precisamos quebrar aí paradigmas, porque o que acontece? Como o Alisson disse, nós estamos, graças a Deus, nós estamos conseguindo avançar. Está aí sendo aprovada a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, e essa lei, ela vem, tem um artigo que diz que as calçadas vão ficar a cargo das prefeituras, elas que terão que colocar essas calçadas todas acessíveis e depois será cobrado, né, através aí de impostos. Porque o que acontece? Não adianta a prefeitura fazer isso nos prédios públicos, nos locais públicos, se o morador lá do bairro não faz, né? Às vezes acha bonito fazer ali uma calçada com uma escadinha. Para uma pessoa que usa uma cadeira de roda, um tetraplégico, por exemplo, uma rampinha mínima que seja, atrapalha aquela pessoa. Para uma pessoa com deficiência visual, deficiência intelectual. Então, assim, é preciso ter essa consciência, precisa mudar essa cultura e construir um mundo para todos. Não é só o deficiente que vai andar numa calçada. Uma mãe com um bebê num carrinho vai andar ali numa calçada. Uma pessoa idosa vai andar naquela calçada. Essa questão da universalização mesmo, de pensar, de construir para todos e mudar isso. Eu acredito que já está sendo uma proposta de colocar na grade curricular dos cursos superiores a questão da pessoa com deficiência, da mobilidade, da acessibilidade, porque aí isso já... Mas eu acredito que isso já teria que começar lá no berçário. E é uma coisa tão interessante que, como o Alisson colocou, isso é uma questão cultural, porque antigamente... bem lá atrás mesmo, as pessoas nasciam com alguma deficiência, essas pessoas permaneciam dentro de casa. Hoje em dia ainda existe algumas fatias da sociedade que falam, não, mas o deficiente não gosta de sair de casa. Não é que ele não gosta de sair de casa, ele não tem condições de sair de casa, ele encontra muitas barreiras. Mas hoje a própria vida em comunidade, na sociedade, ela aumentou o número de pessoas com deficiência. Nós temos aí um número de acidentes de trânsito que mata e que deixa um número muito grande de pessoas hoje com algum tipo de deficiência. Então, não é mais realmente uma questão assim de um grupo, uma parcela da população. Isso faz parte da nossa vida. Então, essa questão da universalidade, a questão do olhar da pessoa com deficiência, isso tem que ser cultural, a gente tem que ter leis agora para que isso comece a ser aplicado, mas isso tem que ser natural. O pessoal projetar um edifício, ele já tem que pensar que não só as pessoas que não têm nenhuma dificuldade de mobilidade, mas todas elas têm que ter acesso a esses edifícios. Eu quero só fazer um intervalo rapidinho, quero chamar vocês para a gente assistir uma matéria, para mostrar que é possível fazer isso sim. Nós temos alguns exemplos aqui em Goiânia, mas especialmente nós temos um que é o da Caixa Econômica Federal. Nós vamos conhecer e saber das pessoas que são responsáveis por isso, como é que isso foi feito. Um dos principais problemas enfrentados por pessoas com necessidades especiais é a acessibilidade. A Caixa Econômica Federal, hoje, é um prédio modelo nesse segmento. A agência, que fica na Avenida República do Líbano, oferece recursos para melhorar esse atendimento especial. A Caixa, ela faz parte do acordo firmado com a FEBRABAN e o Ministério Público Federal, onde as agências da Caixa têm que ser adequadas para o atendimento àquele cliente com necessidades diferenciadas. Então, com isso, a agência já é toda preparada para isso, com piso tátil, onde o deficiente visual ele pode andar dentro da agência, acompanhando o piso tátil. Temos banheiros que são acessíveis, banheiros adequados à necessidade especial, rampas de acesso. Para o cliente Omar Azanque, esse projeto melhora a vida das pessoas que necessitam desse serviço. Uma vez que é uma empresa federal e ela serve como esse modelo, como esse exemplo, eu acho muito interessante. Eu acho que é bem necessário para que as pessoas que têm dificuldade de transporte, de locomoção, consigam continuar exercendo seu papel de cidadão, como um banco.
que seria uma coisa muito simples, mas muitas vezes eles encontram dificuldade de poder ir a um caixa, por exemplo. Eu gosto dessa matéria porque a Caixa, ela pensou em tudo, né? Porque é que a gente falava no começo do programa. Muitas vezes a gente coloca uma rampa, né? O gestor coloca uma rampa, o arquiteto, o engenheiro coloca uma rampa, a pessoa até entra no prédio, mas ela não pode utilizar o banheiro, ela não pode beber uma água, ela não pode ir para o andar de cima. São vários fatores, né, que acabam dificultando esse acesso das pessoas com algum tipo de deficiência, da pessoa com deficiência a esses espaços. Eu só queria tirar uma dúvida. É muito caro fazer esse tipo de adaptação? Considerando, se você fizer uma relação com o custo do edifício, do empreendimento, com certeza isso não é caro, né? Proporcionalmente falando, isso é um custo relativamente baixo, porque se você já tem o sanitário, por exemplo, né, o custo dele já está embutido ali no custo do edifício. O que você vai fazer são algumas adaptações, adequações para atender um maior número de pessoas, ou seja, para não deixar ninguém sem o atendimento. Da mesma forma, as outras questões, tinha citado, por exemplo, a questão da calçada. Né? Bom, a calçada, o proprietário, ele já vai fazer a calçada, quer dizer, ele já tem aquele custo de fazer a calçada. E fazer uma calçada adequada, quer dizer, pode ter algum tipo de custo um pouco maior, com certeza nos locais onde tem que haver alguma adequação, isso passa por esse custo maior, mas ele é um custo relativamente pequeno se você comparar com relação ao edifício. E aí outra questão importante que foi citada, que eu entendo que talvez essa mudança seja a mudança primordial, importante, que tem que ser acontecida, é com relação à obrigação, ou de quem que é a obrigatoriedade da construção das calçadas. Tanto os códigos de edificações em geral dos municípios, né, o município de Goiânia não é diferente, ele coloca como obrigação do proprietário, né, ou seja, daquele que está construindo, a execução, a construção e a manutenção da calçada, do passeio público. Né. No entanto, quando a gente analisa a calçada, né, a gente entende ela como uma parte do bem público, assim como a rua. E aí há sempre esse questionamento, alguns questionamentos até com relação à legalidade das leis municipais de obrigar o proprietário a executar a calçada. Então, se o ente público tomasse para si essa responsabilidade, né, de construir e de manter as calçadas, o passeio público, eu acredito que talvez fosse o início de uma transformação, que em algumas cidades já até aconteceram. Tem algumas cidades já que têm esse histórico, né? Ou seja, de investimento na construção de calçadas. O ente público tomar, né, para ele essa responsabilidade de construir. Que cidades que seriam essas? Rio Grande do Norte teve, São Paulo, alguma cidade de São Paulo teve ação do Ministério Público nesse sentido de obrigar a prefeitura, né, o órgão público, no caso a prefeitura, a fazer a construção das calçadas. E em Goiânia, de certa forma, também isso já está acontecendo, porque nesses locais que foram implantados, ou que já foram implantados corredores preferenciais de transporte coletivo, como por exemplo lá do corredor universitário, né, que liga a Praça Cívica à Praça da Bíblica, toda a calçada ela foi construída pela prefeitura. Né? Agora, é preciso haver também a política de manutenção. Eu não sei se vocês andaram por esse trecho, né, ultimamente, tem um pouco mais de... Tem 2 anos? Eu não sei se tem dois... Tem um pouco mais de 2 anos. Um pouco mais de 2 anos e já tem trechos que estão necessitando da manutenção. E aí não há uma fiscalização específica, né, ou uma obrigação específica, né, de alguém fazer a manutenção, ou por que com tão pouco tempo, né, essa calçada ela já está
necessitando de manutenção para um trânsito adequado das pessoas. E se o poder público ficasse responsabilizado por isso, a gente não teria mais o problema que a Adriane colocou aqui pra gente, que é a pessoa que quer fazer uma bonita calçada, coloca degraus, ou aquela que coloca vãos, onde ela planta uma graminha, né, que é muito bonito, mas ali impossibilita a passagem do cadeirante especificamente, né, Adriane? Tem alguns que colocam também as lixeiras, colocam as lixeiras grandes, né? Assim, é por isso que eu falo que é cultural, que a pessoa tem que entender que hoje, em se tratando de acidente de pessoas com deficiência física, a ADFEG hoje, 70% a 80% das pessoas que chegam à ADFEG são por acidente de trânsito ou por arma de fogo. Então, porque a polio foi erradicada, né, que as pessoas mais velhas tinham polio. Então, hoje, a maioria das pessoas que chegam até a ADFEG ou é por acidente de trânsito, que é a maioria. Então, o que isso quer dizer? Qualquer um de nós, eu fui acidente de trânsito, sofri um acidente de trânsito, tive um trauma no braço esquerdo. A minha deficiência, em comparação a outras, é leve, mas assim, qualquer um está passível de amanhã estar na cadeira de roda, sendo um tetraplégico. E aí, você vai mudar a sua casa toda? Você vai gastar? Aí você tem que gastar. Aí você vai sentir na pele. Então, enquanto a pessoa não sente na pele, ela faz uns banheiros minúsculos, com portas minúsculas. Eu penso assim, quando uma pessoa com deficiência chega na minha casa, que eu não posso recebê-la de uma forma digna, não tem um banheiro para essa pessoa ir, a minha casa é cheia de escadas, as portas, tudo isso. Eu que sinto incomodada, não é a pessoa com deficiência que tem que se sentir incomodada. Eu acho que esse pensamento universal, então, se tratando de calçadas, às vezes a pessoa não tem esse pensamento, assim, mas hoje eu acho que isso tem que ser trabalhada, essa questão, e aí eu acho muito bem-vindo que o poder público tem que se fazer essa calçada, porque ele vai fazer conforme, né, é determinada ali pela lei. Né? Aí sim. Nós vamos saber um pouquinho o que está sendo feito pela Prefeitura de Goiânia. No Brasil, existem várias leis que regulamentam a acessibilidade. São requisitos básicos para aprovação de construções nas cidades. Calçadas adequadas, rampas, banheiros adaptados, entre outras edificações. Em Goiânia, uma lei pretende tornar obrigatória a recuperação das calçadas. Vamos ver. Segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de limitação. No Brasil, existem várias leis que regulamentam a acessibilidade. E este é o trabalho da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência: facilitar a vida desse cidadão. Nós estamos terminando a lei de calçado, que vai ser entregue para o prefeito Paulo Garcia, para que ele possa estar apresentando e encaminhando também, né, para a Câmara esse projeto de lei para virar lei, porque as calçadas de Goiânia está bem deteriorada, precisa ter todo um trabalho de mudança dessas calçadas, porque o direito de ir e vir das pessoas tem que ser assegurado. Secretária, ainda hoje, em 2015, há preconceito com pessoas com deficiência? Sim, o preconceito infelizmente ainda existe, né? É uma barreira. A gente fala que tem várias barreiras, né? As barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais das pessoas, que muitas vezes não se abre para inserir uma pessoa com deficiência na sua empresa, em algum espaço, né? E as barreiras do preconceito, né? Quando avalia a pessoa pela cadeira que usa, pela bengala, e não pelo potencial que a pessoa com deficiência tem. Ainda existe, mas eu percebo que Goiânia cada dia está avançando em todos os sentidos, né? E a calçada não é só responsabilidade do poder público, a calçada é responsabilidade também do morador. E aí eu aproveito a oportunidade para solicitar, né, cada pessoa que mora nessa cidade e que a gente tem totalmente carinho, né, afeto pela cidade, para contribuir com esse processo. A questão do preconceito ainda é uma situação que precisa ser discutida e
eu acho que os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental nisso, quando a gente começa a trazer esses temas, né, para discussão, a gente acaba falando disso e forçando de alguma forma que as pessoas pensem sobre o assunto e discutam sobre o assunto, né? Na sua opinião, Alisson, ainda existe muito preconceito com relação à pessoa com deficiência? Olha, Suzete, claro que sim. No Brasil, o preconceito ele é velado. Ninguém vira para você e diz assim, não, eu tenho preconceito com relação a você. Mas a gente sente no dia a dia que esse preconceito ainda existe. Eu lido com isso de duas maneiras. A primeira é que o preconceito para mim é cultural. Você combate culturalmente, conversa, esclarece. É muito importante o envolvimento das famílias de pessoas com deficiência. A gente percebe que quem teve o apoio da família tem uma vida social mais tranquila, mais independente, com mais autonomia, né? E agora, um outro aspecto é o aspecto da discriminação. Se tem discriminação do ponto de vista... aí a gente resolve do ponto de vista legal. Tá barrando no emprego, tá barrando na escola. Aí isso já não é mais só preconceito cultural, aí já é discriminação, aí a gente atua na esfera da lei, não é? Agora, o preconceito, sim, existe. Agora, sim, também a gente vai combatendo. Esse espaço aqui é importante, os espaços que a gente atua, que todos nós aqui atuamos, né, para falar disso, para poder também, na prática da nossa vida diária, a gente mostrar para as pessoas que é possível viver com autonomia, com dignidade, e, enfim, isso a gente vai combatendo no dia a dia. A questão, você falou tem o preconceito e quando você, de alguma forma, impossibilita a pessoa de atuar, a pessoa com deficiência, de estar vivendo socialmente, né? Aí a gente já tem um problema que já pode ser discutido até a nível de justiça, né? Nós temos hoje algumas leis que protegem a pessoa com deficiência e temos essa que garante espaços e vagas no mercado de trabalho. Como é que está essa situação? Ameaçada pela terceirização, né, Adriane? A gente conversava sobre isso agora há pouco. Esse projeto aí, o 4330, ele fere talvez até de morte a essa lei de cotas. A gente tem algumas dificuldades no cumprimento dessa lei, tanto por parte das pessoas com deficiência, quanto por parte dos empresários. Na verdade, falta uma política de qualificação ainda efetiva. É um aspecto em que nós avançamos muito pouco, na minha opinião. Agora, nós precisamos garantir, porque essa lei ela tem incluído muita gente no mercado de trabalho. Então, a terceirização ela vem, a Adriane pode falar mais sobre isso até, mas ela vem ferir essa lei de cotas. Nós estamos muito preocupados com isso, né, Adriane? Nós estamos preocupados por quê? Porque a terceirização será em todas as atividades, tanto meio quanto fim. Uma empresa hoje que tem 1.000 funcionários, ela tem que cumprir uma cota com 5%, né, desses 1.000 funcionários. Se ela terceiriza aí com 11 empresas, nenhuma das duas vai ter que cumprir essa cota. Então nós, pelo menos eu penso, ainda é cedo para a gente dizer, mas discutindo isso com o Alisson, a gente chegou à conclusão de que é uma forma camuflada de se... né, deliberadamente, você acredita que existe essa intenção de... Eu acredito que assim, uma das maiores intenções desse projeto de lei, que vai, né, se transformar a lei aí, na verdade, esse objetivo, porque trabalhando lá na Adfego e com todas as entidades, participo de um fórum permanente também que discute a empregabilidade da pessoa com deficiência. Realmente há dificuldade hoje da falta de qualificação, das empresas realmente cumprir a cota, mas isso está sendo discutido e nós percebemos que na maioria das vezes é só a discriminação mesmo, é só o preconceito. E assim, nós percebemos as empresas querendo a todo custo não contratar a pessoa com deficiência. Então essa lei, eu percebo assim, como eu disse, ainda é cedo para a gente dizer, mas eu acredito que é uma forma, assim, de flexibilizar a lei de cotas. Pois a questão da qualificação que você colocou é um problema que depende de quem resolver. Por exemplo, as empresas, elas alegam em algumas situações que ela tem a vaga, mas ela não tem o trabalhador qualificado, a pessoa com deficiência qualificada para ocupar aquela vaga. Não seria responsabilidade das entidades que de alguma forma atuam com essas pessoas de buscar essa qualificação?
Na verdade, as entidades trabalham com uma defesa de direito, né? Mas não acredito que seja a falta de qualificação que não faz que a cota seja cumprida. Na verdade, o que acontece? Nós temos hoje muitas pessoas procurando a qualificação, mas os cursos que oferecem a qualificação não estão capacitados para oferecer uma capacitação efetiva para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência física até é mais fácil, mas a pessoa com deficiência visual, intelectual e auditiva, eu faço até um desafio aqui para esses centros que fazem essa capacitação, se tem realmente pessoas capacitadas para poder capacitar. Eu mesmo participei de um curso, não vou citar o nome onde foi, mas eu tinha lá uma pessoa com deficiência visual que ficava lá no fundo da sala. O professor falava, não, deixa, depois a gente passa ele. Eu sei que existem locais que realmente estão procurando, né, e que isso é novo, na verdade, procurando realmente capacitar e não só oferecer ali um diploma para a pessoa. E aí, mas existem também aqueles que estão só fazendo de conta, que na verdade não existe essa capacitação. E eu não acredito que seja o problema da capacitação, como eu disse, que as empresas não conseguem preencher sua cota. O problema é que ela quer uma pessoa com deficiência que não é deficiente. Entendeu? Ela procura uma pessoa com deficiência que não é. Ela quer um cego que vê, ela quer um surdo que escuta, ela quer um cadeirante que anda. É difícil. Suzete, quero voltar um pouco na questão das edificações e perguntar para o Edivaldo. Como que o CREA pode atuar na fiscalização, né? Se está sendo construído esse edifício com todas essas normas de acessibilidade? A atuação do CREA é constante e já durante algum tempo, né, desde, na verdade, da lei, nós temos trabalhado para tentar garantir essa condição, ou garantir, né, o cumprimento dessa legislação. O nosso primeiro grande trabalho foi tentar fazer com que os órgãos públicos, né, Prefeitura, Estado, União, tenha lá no seu quadro técnico de profissionais habilitados para fazerem os projetos, né, ou seja, engenheiros, arquitetos, né, técnicos ou tecnólogos da área. Porque essas pessoas são as conhecedoras da lei e das técnicas de execução. Então, a primeira grande luta do Conselho é essa. Infelizmente hoje a maioria dos municípios goianos, eles não têm lá no quadro técnico da prefeitura, né, profissionais que tenham condições de analisar ou de avaliar, né, aqueles projetos que estão sendo submetidos à aprovação. Então essa é a primeira grande batalha, garantir que nos órgãos públicos tenha os profissionais, né, que são os conhecedores, né, das técnicas e também, lógico, tem que conhecer a legislação para análise, né, desses projetos que são submetidos à aprovação. Nós temos também uma parceria com o Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal como estadual, já há quase 10 anos, que nós fazemos visitas nesses órgãos públicos, né? Começamos primeiro com os órgãos públicos federais, no sentido de auxiliar o Ministério Público, informando ele aqueles órgãos públicos que se adaptaram, né, e aqueles que necessitam ainda, pelo menos, daquelas adaptações mínimas para atendimento da sociedade, do cidadão, né, principalmente esses locais que são locais públicos, que são locais que têm essa necessidade de receber as pessoas e que as pessoas precisam desses serviços que são oferecidos. Certo. Então, esse é um trabalho que a gente tem, um trabalho contínuo que nós estamos fazendo, que o Conselho está fazendo. Suzete, a gente já tem a participação de alguns internautas aqui pelo nosso Facebook. O Henrique Pereira da Silva, ele elogiou o tema escolhido, bom tema acessibilidade. E o Adolfo, até usando uma linguagem bem coloquial, colocou aqui, demorou. Esse assunto já deveria ter sido focado pelo nosso programa. Valeu pela bronca, Adolfo, e a gente espera que você esteja gostando do programa. E eu recebi aqui, a gente teve um problema com a nossa internet aqui até agora há pouco, eu recebi no meu WhatsApp particular aqui uma pergunta para o Alisson, que é o seguinte: o que é necessário para atender o aluno com deficiência? É uma colega, Maria Clara, que está fazendo essa pergunta. Maria Clara, a primeira coisa é a atitude de querer atender, né? Essa é a coisa mais importante, é a atitude de querer fazer. Eu passei por escolas especiais primeiro, depois passei por escolas regulares, e sempre que houve a atitude de querer fazer, a coisa funcionou muito bem.
A segunda coisa, no caso de deficiência visual, é o braille ou as tecnologias aí, no caso de quem é cego, tecnologia de informática, com um ledor de tela, que você pode encontrar aí, hoje até gratuitamente, tem softwares que são livres já, né, e a pessoa pode instalar isso em qualquer computador, e a pessoa pode utilizar o computador, não utilizando o braille. Para quem tem a baixa visão, que é a visão reduzida, técnicas de ampliação de letra, como lupa, e xerox, cópias ampliadas de textos, essa coisa toda, né? No caso de deficiência auditiva, é preciso que haja o intérprete de Libras, da língua brasileira de sinais. Deficiência física, as barreiras principalmente arquitetônicas, né? Precisam ser retiradas do espaço da escola. Deficiência intelectual, o ensino que mais que seja melhor para a criança e para a família. Aí existe uma discussão toda complexa aí se é melhor a escola regular ou se é melhor a escola especial para quem tem deficiência intelectual. A minha opinião é que essa deve ser uma escolha da família. A tal da inclusão, né, Alisson? É uma questão que a gente já discutiu aqui também. Exatamente, porque aí tem uma polêmica, né, grande sobre se a pessoa com deficiência intelectual deve estar no ambiente da escola regular ou se ela deve estar no ambiente da escola especial. Eu penso que a família deve ter a livre escolha. Eu também concordo, porque eu acho que a gente tem que ver o que é melhor para a criança ou para o adolescente ou para a pessoa que tem algum tipo de deficiência. E para cada criança. Para cada um, exatamente. Ninguém melhor do que a família para poder dizer onde que acha que essa pessoa poderia estar melhor, não é? Falamos aqui que a entrada no mercado de trabalho de pessoas com deficiências é garantido por lei, mas a acessibilidade ainda acaba sendo ainda um entrave para essas pessoas. Vamos ver na matéria do Jerônimo Venâncio. Miriam é assistente administrativa em uma empresa de telefonia móvel há 12 anos e é deficiente física. Por causa de um erro médico, ela perdeu os ossos do fêmur e da bacia. Ficou 6 anos sem andar e hoje usa uma prótese que permite que ela se movimente sem a ajuda de muletas ou cadeira de rodas. Ela diz que conseguir um emprego não foi fácil. Quando eu ainda andava de muletas, eu senti muito preconceito, era muito difícil de conseguir um serviço. Eu mesmo, né, tinha preconceito comigo mesmo, tinha vergonha. Mas depois que eu me cadastrei na empresa de Fego, que eu consegui entrar no mercado mesmo. Toda empresa com mais de 100 funcionários tem por obrigação destinar 5% das suas vagas a deficientes físicos. Isso é garantido por lei e cabe multa. A maioria dos empresários até cumpre a lei, mas acabam discriminando o deficiente na hora da contratação. É que os empresários não querem contratar cadeirantes, por exemplo, para não ter que gastar com obras de acessibilidade. Hoje em Goiânia é uma dificuldade muito grande para se conseguir uma vaga que você possa encaixar um cadeirante, exatamente pelo fato da grande maioria das empresas não terem adaptação. O coordenador do Departamento de Seleção da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás acredita que as dificuldades em encontrar um trabalho estão muito menores hoje, mas o preconceito com o deficiente ainda existe. Em alguns casos a gente tem uma dificuldade no preenchimento dessas vagas por exigências das próprias empresas, que na grande maioria já especificam que não pode ser cadeirante ou que tenha dificuldade de locomoção. Isso não é proibido por lei? É proibido por lei, mas assim, infelizmente elas mandam solicitações para nós descaradamente. Não aceitamos. Porque a DFEGO intermedia, né? Isso, nós temos o departamento, né, o departamento de seleção e nós recebemos as ofertas das empresas e encaminhamos, né? E assim, a maioria das ofertas de vaga já vem especificando o tipo, né? Quando eu disse aqui que é um cadeirante que anda, né? Então, eles já falam, não pode ser cadeirante porque aqui não é acessível. Nós entendemos, né, que na verdade existe muito mesmo a questão da acessibilidade aí arquitetônica, mas nós começamos a visitar as empresas e percebemos que é só uma questão de preconceito mesmo. Porque você chega na empresa e percebe que a pessoa pode muito bem, um cadeirante, trabalhar ali naquela empresa. Basta que chegue uma mesa para lá, chegue uma cadeira para cá, mas
É cultural também, né? Isso é uma prática das empresas de obstruir a entrada das pessoas com deficiência. Tem uma história até engraçada. Quando eu fui presidente da Associação de Deficientes Visuais, nós recebemos lá uma carta de uma empresa solicitando motoristas. Então, é um negócio impensável, né? Você solicitar uma associação de deficientes visuais, motoristas, como diz a Adriane, eles querem cegos que enxerguem, surdos que escutem, enfim, eles não querem lidar com a deficiência dentro da empresa, né? Eu acho que aí precisa haver uma atuação do governo, tem que ter política pública. Quando eu disse lá atrás que essa área da empregabilidade, para mim, é onde falta maior atuação dos governos em geral, né? Eu penso isso mesmo, que precisa haver uma política pública nacional de qualificação das pessoas com deficiência. E precisa ter também o Sistema S, que é quem faz a qualificação de todo mundo, fazer também a qualificação das pessoas com deficiência. Ou seja, não tem que ter um lugar exclusivo para qualificar pessoas com deficiência. É onde qualifica todo mundo. De novo, a questão da universalidade. O lugar que qualifica todo mundo precisa estar habilitado para qualificar, inclusive, as pessoas com deficiência. Suzete, chegaram mais participações dos nossos telespectadores. O Eurípides Bento da Silva, do setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia, disse que mora em um apartamento e que ninguém respeita as calçadas para os deficientes passarem. Motoristas estacionam nos lugares errados. Faltam consciência e educação. É preciso punições mais severas. Também falando sobre a questão das calçadas, tá dando ibope aqui dos nossos telespectadores, o Hamilton de Jesus, lá da Vila Pedroso. A prefeitura deixa árvores velhas tomarem conta das calçadas. Isso merece mais fiscalização e punição para os moradores que plantam árvores nas calçadas e não fazem manutenção. Eles estão questionando aqui a fiscalização. A gente falou da fiscalização dos prédios, né? E a fiscalização das calçadas, compete a quem? Fiscalizar, punir, se for o caso? Fiscalização, eu sempre digo que a fiscalização ela é conjunta. Todos os órgãos fiscalizadores, eles têm responsabilidades, né? Então, o CREA tem responsabilidade, a Prefeitura tem responsabilidade, o Ministério Público tem responsabilidade, porque ele é o órgão de defesa, em geral, de forma geral, de defesa do cidadão. Então, todos esses entes públicos, ele tem a responsabilidade, né? O CREA, ele atua mais na concepção, né? Ou seja, quando se elabora um projeto e submete à aprovação, que teria que ser aprovado, analisado por um técnico, né, que é o que eu disse agora recentemente sobre a questão de, às vezes, a prefeitura não ter um técnico lá para analisar o projeto e aí, consequentemente, esse projeto pode não estar atendendo à legislação vigente. E durante a execução, né? Então, durante o processo de execução, o CREA atua na fiscalização, ou seja, verificar se tem um projeto que foi aprovado de acordo com as normas, se ele efetivamente está sendo executado de acordo com o que ele foi aprovado, né? Ou seja, com o que foi concebido. Edivaldo, deixa eu fazer uma pergunta técnica. Não fica muito solto, não? Porque quando todo mundo é responsável, acaba que parece que, né, ninguém toma para si, né? Não fica muito solto esse negócio. Assim, não, todo mundo é responsável. Aí, mas assim, não tem que ter uma maior coordenação, articulação. Eu acho que as coisas têm que ter uma gestão assim meio de cima para baixo, entendeu? Eu gosto disso. É porque a fiscalização específica, né, nesse caso das calçadas, né, ela é a cargo da prefeitura. Da MTT hoje. Isso, da MTT, ou seja, em geral dos órgãos da prefeitura, das prefeituras, né, que é o órgão responsável pela fiscalização. Isso. A fiscalização do CREA, ela atua na fiscalização do profissional, ou seja, se o projeto foi elaborado por um profissional, se ele está sendo executado por um profissional e ele não atende alguma norma, então o profissional vai ser chamado para corrigir, ou seja, para se adequar ou para adequar aquilo que é regra, que é lei, né, que é mais do que isso, na verdade, que é necessidade humana, necessidade da sociedade. Agora, a fiscalização em si, né, como foi citado, se o equipamento público, se aquele equipamento particular está obstruindo, ou se foi colocado em local inadequado, ela é de responsabilidade do órgão municipal, ou seja, da prefeitura lá, né, das suas secretarias lá, que tem a responsabilidade de fiscalização direta. Mas quando eu falo assim que todos têm a sua responsabilidade, Alisson, no sentido de que todos nós temos compromisso, né? Partindo desde o cidadão que passa lá e às vezes está vendo aquela construção irregular, né? Ele também tem responsabilidade perante a sociedade, até mesmo de acionar, de fazer uma denúncia na prefeitura, de fazer uma denúncia no Ministério Público.
prefeitura. Mas tem um órgão específico para isso, você sabe? Informar-se. Da prefeitura? É. Quem fiscaliza a questão de... A prefeitura teve tanta mudança recentemente, né, que eu não sei especificamente qual que é o órgão responsável pela fiscalização no caso de calçadas em si específicos, né? Até porque as últimas que foram construídas, né, nesse ponto, preservando, atendendo esses quesitos, foram construídas pela própria prefeitura nesses corredores universitários. Eu estou te perguntando porque vocês colocaram que, e eu acho que é uma questão que se a gente pudesse fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou aqui, que eu acho que depende de nós assegurarmos esse direito à igualdade ao próximo. Depende de mim, depende da Carla, depende de cada um. Porque se você está passando na rua e você vê aquele monte de árvore ali que a prefeitura não passou para recolher, você pode fazer alguma coisa. Ou você pode, você mesmo, colocar o seu lixo num lugar que possa impossibilitar que um cadeirante consiga utilizar aquela calçada. Então, se a gente começar a pensar no outro, cada um fazendo a sua parte, isso pode ir desencadeando uma série de ações que tem algum resultado. Mas aonde denunciar? Eu pergunto aonde. Quer dizer, o Ministério Público pode receber esse tipo de denúncia? Pode, o Ministério Público pode receber. Inclusive, ele tem lá uma seção específica, né, que é ligada ao cidadão, né, com procuradores e promotores específicos para tratar desses assuntos. Então essas denúncias elas podem ser feitas lá. E nos próprios órgãos fiscalizadores, né? O CREA, a denúncia ela pode ser feita ao CREA. Né? O que eu estou dizendo é que existe limitação, porque como todos esses órgãos eles trabalham em cima de uma legislação, quer dizer, se tiver lá um projeto aprovado e ele estiver sendo executado por um engenheiro fora das normas ou fora daquilo que ele foi aprovado, o CREA vai agir. Agora, se a edificação não tem projeto, não tem engenheiro, né, se ela está sendo construída por um leigo, aí a nossa ação ela vai se limitar a cobrar que tenha um profissional. Né? Mas nós não temos poder legal, por exemplo, para embargar a obra. Aí já é da responsabilidade da prefeitura. Agora, Edivaldo, qual que seria a punição para esse engenheiro que pensou nesse projeto, mas não lidou com a questão da acessibilidade? Isso é erro técnico, né? É desobediência a normas e leis. Então, isso é uma infração ética. Então, vai ser montado um processo administrativo, ele pode se transformar num processo ético disciplinar. É lógico, o engenheiro ele vai ter lá as suas preservadas o seu direito a se defender, né, a se manifestar. E se dependendo da gravidade do erro, né, ele pode ser condenado, né, e aí ele pode sofrer as penalidades, né, advertência, censura, suspensão do registro, né. E aí, no caso de erros graves ou de danos muito grandes, até a cassação do registro profissional. Essas são as penalidades, né, que estão previstas, né, para esses tipos de... Eu dizia aqui no intervalo que as normas são muito boas, sabe? As normas técnicas hoje existentes, um probleminha ou outro que se tem, como toda norma tem, mas elas são muito boas, elas só precisam ser cumpridas. E aí eu estive recentemente em São Paulo, no edifício privado, essas normas todas sendo cumpridas, porque foi uma decisão do condomínio de cumprir todas as normas de acessibilidade, com elevador acessível, com piso tátil para deficiente visual, piso de alerta, tudo que a norma prevê estava lá cumprido. E não porque houvesse algum deficiente no prédio, mas porque foi uma decisão daquele condomínio. Essa é uma mudança de cultura, é isso que eu estou defendendo, certo. É essa necessidade, quer dizer, ser edifício privado, ele vai ser habitado por família, quer dizer, se você está construindo um apartamento para vender, né, pode ser que a família que queira comprar tenha uma pessoa que tem uma necessidade especial. Então, essa visão que temos, quer dizer, as famílias que moram lá, elas podem ter conhecidos, parentes, amigos que têm essa necessidade que vão visitá-los. Então, essa mudança que nós temos que tentar conseguir, e aí é mudança de cada um, é mudança individual. Né? E a gente volta ao começo do programa, quando eu acho que foi a Adriane que colocou para a gente, que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não pensa só na pessoa com deficiência, a gente pensa na gestante, no idoso, na pessoa obesa, na pessoa com problema cardíaco.
todas essas pessoas, de alguma forma, podem se beneficiar com adaptações como rampas ao invés de degraus, né? Com banheiros, com barras, com vasos sanitários na altura correta. Nós temos pessoas de baixa estatura ou pessoas que têm algum problema de crescimento, muitas pessoas, de alguma forma, acabam sendo separadas, alijadas desse convívio por uma série de fatores aí, porque não há essa preocupação. Mas, gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito boa a nossa discussão. Obrigada, Adriane, pela sua presença. Obrigada ao Edivaldo e também ao Azevedo. Rapidinho, um telefone da Adfego para as pessoas fazerem esse tipo de denúncia. Eu quero também o do CREA. A Adfego é 62-3202-3313. 3202-3313. Do CREA. Do CREA podem ligar diretamente na ouvidoria, o telefone é 62-3221-6297. 3221-6297. Você lembra, Alisson, ainda da entidade? Claro, claro, sim. Telefone para passar. 3092-3132, Associação dos Deficientes Visuais. 3092-3132. Ok, obrigada, gente. Foi um prazer recebê-los aqui. Carla, obrigada pela sua presença. Obrigada, Suzete. Vou fazer um merchan também, passando o telefone sobre todas as coisas. 3201-7708. Fique atento para participar do próximo programa. Boa noite para você.